pessoal, tudo bem? Sou a professora Deise, estou aqui com vocês para trabalhar ar e ciclos atmosféricos. Aula passada a gente trabalhou o ciclo do gás carbônico e do oxigênio. Hoje nós vamos trabalhar mais especificamente o ciclo do nitrogênio e da água e falar um pouquinho da poluição da água. Para isso eu gostaria que vocês pegassem o livro didático de vocês, caderno, lápis ou caneta, caso queiram fazer algum tipo de anotação. Tudo bem? Vamos lá então? Preparados? Vem comigo então. Primeira coisa, falando aqui do nitrogênio, né? Como nós já vimos na aula passada, a composição do ar atmosférico, ela é composta por 78% de nitrogênio, que é o gás nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono, vapor de água e gases raros. O nitrogênio, como ele está no ar atmosférico, ele faz parte do ar atmosférico, ele, no nosso organismo, ele não é absorvido na forma gasosa. Ele precisa ser absorvido de uma outra forma. Como ele está no ar atmosférico, ele entra no nosso organismo pela inspiração e ele faz, como eu brinco dizendo, um tour pelo nosso organismo. A quantidade de nitrogênio que entra é a mesma quantidade de nitrogênio que sai. Por quê? Porque ele não faz parte da respiração humana. Ele não é assimilado no nosso organismo dessa maneira. Ele é assimilado de uma outra maneira. Mas vamos falar um pouquinho desse nitrogênio. Como que é essa composição química do nitrogênio? Então, para isso, eu puxei um pouquinho aqui, assim como eu fiz no gás carbônico, fiz no oxigênio, estou fazendo aqui também no nitrogênio. Nós temos aqui a fórmula química, que é o N2, essa é uma molécula formada pelo único elemento, que é o nitrogênio, porém ele aparece duas vezes. Lembra quando aparece duas vezes na aula passada, como é que a gente chama? A gente fala que existem dois átomos do elemento químico nitrogênio. Aqui a representação da fórmula estrutural, que a ligação é formada por uma tripla ligação, que isso vocês vão aprender o porquê de uma tripla ligação lá no 9º ano. E aqui um modelo espacial, onde a gente representa essas bolinhas ou esferas do mesmo tamanho e da mesma cor, justamente porque é o mesmo elemento. Como nós já vimos, o nitrogênio é o que está em maior quantidade na atmosfera. Ele é fundamental para o crescimento de plantas e animais. Só que ele participa da composição de substâncias essenciais. Quais são essas substâncias? As proteínas. Então, o nitrogênio está presente nos aminoácidos. Esses aminoácidos é que vão formar as proteínas. Isso é importante para o desenvolvimento de seres vivos. Nos oceanos existem algas microscópicas que elas ficam flutuando na água e que elas tornam esse nitrogênio assimilável para outros seres vivos. Então, falando um pouquinho do nitrogênio. Como que nós encontramos, então? O nitrogênio presente no solo tem relação direta na composição de substâncias. Isso para o crescimento das plantas e também dos animais, que alimentam os animais e produzem as proteínas para o desenvolvimento de seres vivos. Aqui alguns alimentos que são ricos em proteínas. Agora sim, ciclo do nitrogênio. O que eu vou pedir aqui? Essa imagem está lá no material de apoio de vocês. O que eu vou pedir? Para que vocês, nesse momento, abram esse material de apoio, vocês vão perceber que existem lá embaixo vários retângulos com algumas coisas escritas. Vocês vão pausar essa aula nesse momento, vão pegar esse material, vão recortar esses retângulos e depois vão preencher esses quadradinhos. Aí, quando vocês estiverem com o quadradinho preenchido, vocês dão um play novamente na aula. Combinamos isso? Então, agora é o momento que vocês pausam a aula e aí a gente já, em seguida, vocês dão o play depois que estiverem com esse material pronto. Combinado? Confio em vocês, hein? Vamos lá, então. Após fazer esse material, como eu pedi para vocês,
nós vamos agora seguir uma sequência de como ocorre o ciclo do nitrogênio. Nós sabemos que o nitrogênio ele vai participar aí da formação das proteínas. Só que para chegar até aí, como que nós vamos fazer isso? Então vamos lá. Primeiro aqui, os relâmpagos fixam o nitrogênio que está aqui na atmosfera. Eles fixam o nitrogênio que se combina com a água da chuva e é absorvido pelo sol. Então, a água da chuva cai, o relâmpago acaba auxiliando a fixação desse nitrogênio que se combinou com a água da chuva. Aqui é um momento que a gente fala dos animais, né? Então, aqui, o nitrogênio é absorvido pelos animais quando estes se alimentam de plantas ou de outros animais. A vaca, por exemplo, ela se alimenta do capim. O capim tem o nitrogênio, que é importante. Nós, quando vamos nos alimentar da carne proveniente desse animal, nós vamos estar absorvendo ali a proteína, certo? Então, isso é importante. Esse é o ciclo que vai sendo formado. Nessa outra parte aqui, existem micro-organismos que liberam compostos ricos em nitrogênio por meio da decomposição de plantas e animais. Por meio dessa decomposição, existem micro-organismos, são microbactérias, existe um grupo de bactérias para cada tipo, e essas bactérias, elas acabam liberando compostos ricos em nitrogênios quando existem aí a decomposição de animais e plantas que vão morrendo. Essas substâncias se misturam com a água do solo. Algumas bactérias também do solo liberam também nitrogênio para a atmosfera. Nesse espaço existem outros tipos de bactérias. Lembra que eu falei que tem vários grupos de bactérias? Existem outras bactérias no solo que transformam os compostos nitrogenados. Nós temos no solo, nós temos amônia. Amônia é um composto tóxico e que não vai ser reabsorvido pela planta. Ela não pode, ela é tóxica. Então, existe um grupo de bactérias que vai fazer com que essa amônia seja transformado em nitrito, que é o NO2, e esse nitrito também ele é tóxico. Esse nitrito, um outro grupo de bactérias, vai transformar em nitrato. O nitrato, sim, pode ser absorvido. Só que a gente tem que cuidar também com essa quantidade de nitrato que vai existir no solo, para que não contamine a água. Aí, sim. Ai, desculpa, pessoal. Aí existe o outro retângulo. O excesso de nitrato pode dissolver e remover os constituintes do solo e reduzir a qualidade das águas subterrâneas. Então, também tem que ser controlado isso. Aqui nós temos, é fundamental, ó, o que eu estava dizendo, gerenciar os níveis de nitrogênio para garantir o crescimento das plantas e evitar problemas ambientais. Aqui, as plantas utilizam os compostos nitrogenados para produzir suas próprias moléculas, assim elas podem crescer e desenvolver. Este outro, as plantas absorvem os compostos que contêm nitrogênios do solo, e aqui o que eu estava dizendo para vocês, o nitrogênio é um elemento essencial para a formação dos aminoácidos. Lembra que eu falei? Que formam o quê? As proteínas. E com isso sempre tem lá o ciclo. Essas plantas acabam morrendo, vão se decompondo e aí começa de novo o ciclo que nós temos aqui. Esse é o ciclo do nitrogênio, importantíssimo para os seres vivos. Espero que vocês tenham acertado aí. Quem parou realmente e que fez, espero que tenham acertado. O importante agora é pegar esse material, colar no caderno de vocês para poderem estudar esse ciclo do nitrogênio.